Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Continuando o estudo de sábado, que tem por título A Maneira como Deus Fala com a Igreja e com Judá. Esta é a parte 2 e última parte desse estudo. Então, se você estudou comigo o primeiro estudo, então estude o segundo. Se não estudou o primeiro, vá lá no meu canal, minhas redes sociais e estude para você poder entender este estudo, porque ele é maravilhoso e revelador, vai tirar muitas dúvidas de muita gente, porque uma parte da Bíblia fala uma coisa, outra parte fala outro. Então, você ouvindo esse estudo, você vai tirar suas dúvidas. Mas tem que ouvir os dois estudos. Então, hoje estudaremos a diferença da fala de profecias, a fala e profecias de Deus para a casa de Israel, que é a igreja hoje, nos nossos dias, e para a casa de Judá, este Israel de hoje. Muitas vezes não entendemos a Bíblia porque Deus está falando para a casa de Israel e nós interpretamos que é a casa de Judá. Muitas vezes Deus está falando com a casa de Judá e interpretamos que é a Bíblia, ou que é a igreja. Então, Deus fala para a igreja de um jeito e para a casa de Judá de outro. Então, vamos prestar atenção a esse estudo. Então, vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, por esse estudo, que o Senhor me use como o Senhor quiser para levar a mensagem de edificação, de salvação e de fortalecimento para o teu povo e para aqueles que querem se tornar teu povo. E me ajude a fazer a sua vontade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, na parábola do filho pródigo, Cristo revela a divisão da nação de Israel em dois reinos. Então, nós vemos isto, em 1 Reis 12, 6. Nós já vimos isto na aula passada, ou no estudo passado, se eu não estou enganada. Então, os dois reinos, ou duas casas, naquele tempo, que foi dividido, era reino. Porque a nação de Israel tinha dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Mas quando a nação de Israel deixou de ser governada por reis, então ela passou a se chamar casa de Israel e casa de Judá. Aqui em 1 Reis, capítulo 12, versículo 16, foi quando houve a divisão da nação em dois reinos. 1 Reis 12 e 16 diz assim. 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então aí houve a divisão entre a nação de Israel. A nação de Israel foi dividida em dois reinos. Reino de Israel, as 12 tribos de Israel. E reino de Judá, as 2 tribos de Israel, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mais tarde foram chamados de casa de Israel e casa de Judá.
Então, primeiro foi chamado Reino de Israel e Reino de Judá, depois Casa de Israel e Casa de Judá. O filho pródigo indica o filho pródigo indo embora, representa a casa de Israel se afastando do Pai eterno. A parábola do filho pródigo, Cristo revela a divisão da nação. O filho pródigo é a casa de Israel, o reino de Israel, se afastando do reino de Judá. Então a nação se dividiu. O reino de Israel, que hoje chamamos de casa de Israel, que é a igreja hoje, naquele tempo, foi embora, se afastou da casa de Judá. Então o filho pródigo foi embora para outros deuses, né? Para uma terra bem distante. Então o filho pródigo indo embora representa a casa de Israel se afastando do seu Pai eterno. 1 Reis 12:16 eu já li. Mas ele se arrependendo e voltando para a casa do Pai, é a casa de Israel voltando à presença de Deus. Aí você vai ler isso em João 4, do 39 ao 42. É quando Jesus vai para a terra de Samaria e lá conversa com a mulher samaritana, e a mulher vai lá para a cidade onde ela morava e prega lá para os samaritanos, e eles vêm e recebem Jesus e pedem Jesus para ficar com eles, e Jesus fica 2 dias lá com eles, e muitos creem em Jesus como seu Messias, e aí começam a voltar para o seu Deus. Mas os judeus, que Jesus veio para eles, né? Cristo veio para os judeus, veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Então os samaritanos, que não eram mais povo de Deus, se tornaram povo de Deus. Aliás, se tornaram filhos de Deus, não somente povo. Mas os judeus, que era povo de Deus, rejeitou Deus, né? Rejeitou Jesus, rejeitou Cristo, rejeitou o seu Messias. Então, essa parábola do filho pródigo mostra a divisão da nação de Israel. Então, é para a casa de Israel e para a casa de Judá, essa parábola do filho pródigo. Já Mateus 24, do 4 ao 5, será para a igreja, casa de Israel. Então, estas profecias de Mateus 24, capítulo 24, versículos do 4 ao 5, é somente para a igreja. Então, vamos ver o que diz lá. 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores. Aliás, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, isso já aconteceu. Por quê? Isso aqui é para a igreja. Por quê? Porque os judeus não creem ainda em Cristo. Então, isso aqui é para quem é cristão, para quem tem Jesus no coração, para quem é salvo. Porque quem tem Cristo é que crê em Cristo. E esta profecia aqui, de Mateus 24, do 4 ao 5, é para a igreja que crê em Cristo. Agora, Mateus 24, do 6 a 8, será tanto para a igreja como para a casa de Judá. Então, será para os 2 reinos. Então, aqui é tanto para a igreja como para Judá. Versículo do 6 ao 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim,
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então, isto aqui é tanto para a igreja como para Judá. Mas Mateus 24, do 9 ao 13, é somente para a igreja. Preste atenção que nós estamos estudando a fala, as profecias de Deus para a igreja e para Judá. Então, tem profecias que são só para a casa de Judá. Tem profecias que são só para a casa de Israel, que é a igreja. Tem profecias que são para a igreja e para a casa de Judá. Entenderam? Então, Mateus 24, do 9 ao 13, essas profecias aqui serão somente para a igreja. O que é que diz lá? Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, aqui é para a igreja. Não é para Judá, porque Judá, a casa de Judá, que é esse Israel de hoje, eles não creem ainda em Cristo. Então, aqui é para a igreja somente. Estas profecias aqui, de Mateus 24, do 9 ao 13, será somente para a igreja, não será para a casa de Judá. Então, aqui Mateus 24, 14, versículo 24, 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O fim aqui é o fim desta terra governada pelo maligno existente. Então, o fim do governo de Cristo também será o fim desta terra. E o fim só acontecerá quando o evangelho de Cristo for pregado para todo mundo. Quando isto vai acontecer? Jesus disse que vai acontecer antes do fim. Ele diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então o fim virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Isto aqui não é para os nossos dias. Isto aqui será no milênio de Cristo. Quando terminar o milênio, então virá o fim. E ele diz que o fim, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. O evangelho vai ser pregado para todo mundo quando o Cristo estiver neste mundo, governando este mundo. Todo mundo vai ser evangelizado. Todo mundo vai conhecer o Cristo verdadeiro. Então, será neste tempo que esta profecia aqui será cumprida. Não será nos nossos dias, nem nos dias de Judá, quando ele se converter, na grande tribulação, mas será no milênio de Cristo. Todo mundo vai conhecer Cristo, porque Cristo estará neste mundo, governando o mundo. Mateus 24, do 15 ao 28, será para a casa de Judá e os da igreja que não foram arrebatados. Então, o versículo 13 de Mateus 24,
13 é o arrebatamento da igreja. Quem perseverar até o fim da perseguição, da tribulação, será salvo da grande tribulação. A igreja passará pela tribulação, mas Judá passará pela grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação para a igreja e 3 anos e meio de grande tribulação para Judá, para a casa de Judá. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio faz 7 anos. Então preste atenção. Eu já expliquei isso em vários vídeos. Então, dos versos do 15 ao 28 será para a casa de Judá. Não é para a igreja isso aqui. A igreja já tem sido arrebatada neste tempo. E o que é que diz aqui? Aqui diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem, preste atenção, vamos explicar logo bem aqui esse versículo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aqui está falando, Daniel está falando do abominável. Então, versículo 15 nos diz assim: Cristo está falando da desolação profetizada por Daniel, em Daniel 9, capítulo 27. Este abominável da desolação é o homem da iniquidade, que fala Paulo em 2 Tessalonicenses 2,4. Então, esse versículo 15 está dizendo o seguinte: quando, pois, virdes, aqui é para os judeus, quando eles verem que a abominação da desolação, quer dizer, a abominação, o abominável, que irá entrar no templo e dizer que é Deus, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2,4. Quando eles vissem isso, os judeus, quando verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então, o abominável está no lugar santo. Que lugar santo é esse? O templo, o terceiro templo. Então, ele vai estar lá. Quem lê, entenda. Isso aqui não é para a casa de Israel. A casa de Israel é a igreja. A igreja nesse tempo já tem subido. Então, quando a igreja for tirada da terra, o abominável vai aparecer. Já tenho falado muito sobre isso. E é isso que Mateus está falando aqui. Então, nós vamos lá para Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27, nos diz o seguinte. Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos diz assim: E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Já falei muito desse texto aqui. Sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador virá na ala das abominações. O que é abominações? Pecados muito grandes, né? Abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Ele vai ficar governando até a consumação deste século, como Jesus diz. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que é que está determinado? A destruição dele, que é no Apocalipse 19, 19. Então aqui, o Pai, o Deus Espírito, está falando para Daniel. Daniel não era israelita.
Daniel era judeu, ele fazia parte do povo judaico. Então, aqui Deus está falando para o povo judeu. Então, os versos do 15 ao 28 é para o povo judeu, é para a casa judaica, não é para a casa de Israel, não é para a igreja. Então, o versículo 5, Deus está dizendo que o Assolador vai aparecer, sentar no lugar santo, como diz aqui Mateus, que é o templo. Então, vamos lá de novo, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou Daniel, que eu li agora, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Essa abominação vai ficar no lugar santo. O lugar santo é o templo. E ele em 2 Tessalonicenses diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, em relação à abominação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim, 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o abominável da desolação, que Mateus está falando aqui no versículo 15 de Mateus 24, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, está no templo, Paulo diz. Quem lê, entenda. É o abominável. Então, essa passagem aqui de Mateus 24, do 15 ao 28, não é para a igreja. Não é para a casa de Israel, para a casa de Judá. Então, continuando aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A casa de Israel não mora em Judá, não mora em Jerusalém, não mora mais nas terras de Israel. A casa de Judá mora em todas as nações, porque a casa de Judá, que é a igreja, está espalhada por todas as nações. Então, essas profecias aqui é para o povo judeu. Então, o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que no inverno e sábado? Porque os judeus não adoram Jesus. Eles ainda vivem na lei. Então, o inverno é muito complicado para uma grávida, uma criança de peito, sair correndo. A mãe sai correndo com essa criança no braço. A pessoa, a mulher grávida de 9 meses correndo, saindo às pressas, é complicado. E por que no sábado? Porque sábado é o dia sagrado dos judeus. Não podem fazer nada, eles seguem a lei. Então, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga, você tem que fugir, não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Meus irmãos, quando a igreja for arrebatada, que o anticristo assumir a nação de Israel como o seu reino, o seu trono,
Aqueles judeus que não quiserem adorar o anticristo, eles vão ter que fazer isto bem daqui. Eles vão ter que sair fugido, por isso o alerta aqui de Jesus para eles. Porque ou eles adoram o anticristo ou serão mortos. Por isso Jesus diz isso. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, nem a aflição dos 70 anos depois de Cristo, que Jerusalém foi tomada, essa aflição agora será parecida, não será, será terrível. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, por causa dos escolhidos, do remanescente, Deus abreviou 7 anos. 7 anos da última semana de Daniel. Deus abreviou 3 anos e meio para a casa de Israel e 3 anos e meio para a casa de Judá. Se fossem os 7 anos completos para as duas casas, não ia sobrar ninguém, porque não ia ter condição de resistir. Mas Deus abreviou. Botou 3 anos de aflição para a casa de Israel e 3 anos de grande aflição para a casa de Judá. Continuando aqui. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Preste atenção o que Mateus está dizendo aqui. Então, Mateus 24, 21. Aqui do 21. Vou ver bem aqui do 24. Porque surgirão falsos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, preste atenção. Mateus está dizendo aqui o seguinte. Ele está dizendo o seguinte. Que naquele dia desta grande aflição para os judeus, que isso aqui não é para os cristãos, então o engano vai ser tão grande. Por quê? É que ele está dizendo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos. Por quê? Porque nós temos nos nossos dias, agora que a gente está entendendo, um projeto Globinho, coisa assim. E eles vão usar isto para enganar as pessoas. Para que a pessoa, porque vai ser tão parecido mesmo com a pessoa, que a pessoa vai se confundir, vai pensar que é um ser humano. Então, por isso ele diz, então, se alguém vos disser, eis o Cristo, lá está o Cristo, ou ali, não deis crédito, porque é mentira, é o tempo do engano, é o projeto Globinho aparecendo para você se confundir, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, esse projeto Globinho vai aparecer muita gente, porque também no Apocalipse 13, do 11 em diante, vai ser o falso profeta, com essa inteligência artificial, e esse projeto Globinho enganando as pessoas, né? Vai aparecer muitos aí pregando a palavra do Cristo não, do Jesus deles, né? Que é o falso profeta. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão
tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Aqui o próprio Cristo está falando, né? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, preste atenção, isso aqui não é para os cristãos, é para os judeus. Isso aqui, ó, do 27 ao 30, é para os judeus. Isso aqui é a volta de Cristo para os judeus, não para a igreja. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Entendeu? Aqui é para os judeus. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Por que o cadáver e as águias? Porque na volta do Filho do Homem, lá no Apocalipse 19, do 19 em diante, vai ter a guerra entre Cristo e o anticristo. E todos aqueles que têm a marca da besta vão morrer. E lá estão as aves, né? Lá comendo a carne daquelas pessoas. Então, continuando aqui os versos do 19 ao 30, 29 ao 30. E logo depois da aflição daqueles dias. Logo depois da aflição daqueles dias. Que dias? Os dias da grande tribulação para os judeus e para os que ficaram da igreja Laodiceia, né? Que nesse tempo vão querer seguir a Cristo. Então, eles vão se unir aos judeus. Então, os que ficarem vivos nesse dia. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, a vinda de Cristo para este mundo, para os judeus, para implantar o seu governo nesta terra, todo olho vai ver. Mas o arrebatamento da igreja, ninguém vai ver, porque vai ser um evento espiritual. Vai ser um evento espiritual. Ninguém vai ver. Mas a volta de Cristo para os judeus, a segunda vinda dele para os judeus, e para implantar o seu governo na terra, todos vão ver, porque Cristo vem para desfazer o governo do diabo, esse sistema maligno, e implantar o seu reino. Todos vão ver. Então, Mateus do 24, do 21 ao 22, Deus abreviou estes dias que os judeus iriam passar, porque se não fossem abreviados, eles não suportariam toda aquela tribulação dos 3 últimos anos e meios do governo do anticristo. Se fosse 7 anos, não sobraria ninguém com vida, né? Então, os 7 anos é 3 anos e meio de aflição para a igreja e 3 anos e meio de tribulação para os judeus. Mateus 24, do 23 ao 26, será no tempo do engano. Eu já li isso aqui, né? Pois a inteligência artificial estará em todos os lugares, levando a mensagem do engano através do projeto Globinho, né? Você lê isso aqui no Apocalipse 13, do 11 ao 15. Então, lá vai ser o engano, que eu já li, né? E Jesus está dizendo aí em Mateus 24, né?
Se alguém disser, o Cristo está aqui, não acredite. É Projeto Globinho. Eles estão vendo ali, mas é mentira, é engano. Então, aqui no Apocalipse 13, do 11 ao 15, diz assim. Nos diz assim, do 11 ao 15. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. E faz grandes sinais. Entenderam aqui? Por isso que Jesus disse que faria grandes sinais. De maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então, o que Jesus está falando aí para João, aí no Apocalipse 13, do 11 ao 15? O que ele está falando é o que ele falou aqui em Mateus, né? E ele diz aqui em Mateus sobre sinais, né? Que os falsos profetas iriam fazer grandes sinais. E esses grandes sinais se verá aí no Apocalipse, aqui em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível eles enganarem os escolhidos, não vão enganar os escolhidos. Então, por isso aqui no Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, nos diz, né? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Permitido por quem? Permitido por Deus. Que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vive. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, essa imagem da besta será a inteligência artificial que estará em todos os lugares. E por isso muitos vão dizer, o Cristo está no deserto. O Cristo está não sei aonde. Por isso Jesus está dizendo, não acredite, é o tempo do engano, é mentira. Então isso aqui é para os judeus, não para a igreja. Apesar que a igreja também vive no engano, né? Para a igreja será a apostasia dos religiosos e dos que se dizem cristãos. Então, para os judeus, é o engano deles dizerem que é o Cristo, o Messias. Mas para a igreja, o engano não é esse, porque a igreja conhece o Cristo. Para a igreja, Mateus 24, Mateus 24, do 10 ao 11. É a apostasia. Então, os versos do 10 a 11. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É o que está acontecendo hoje, né? E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, e também segundo as Tessalonicenses, né? Então, isso aqui é para a igreja. Esses falsos cristos, esses falsos profetas, o amor se esfriando, né? A apostasia apostasia aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, né, que nos diz assim:
1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim. Versículo 3, que nos diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui Paulo está dizendo que o filho da perdição, o filho do engano, não vai se manifestar antes da apostasia. Então, a igreja está vivendo a apostasia, mas a igreja não vai ver o homem da iniquidade. Então, o homem da iniquidade, que é o assolador, ele só vai aparecer depois da apostasia que nós já estamos vendo. Então, quantos pastores, quantos que se dizem missionários, quantos cantores, quantas pessoas estão apostatando a sua fé, né, e seguindo o engano. Então, Mateus 24, do 27 ao 30, que é falando sobre, né, a volta de Jesus para os judeus, a segunda vinda dele, será para a casa de Judá. Será a volta de Cristo para os judeus. E para Cristo implantar o seu governo neste mundo, não é? Você vai ver isso também no Apocalipse 19, versículo 11, Cristo vindo no seu cavalo branco. Versículo 15, ele, não é? Destruindo os inimigos com a espada da sua boca. E os versos do 19 ao 21, ele colocando o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. E os outros que seguiam ele, tudo serão mortos, né? Para a igreja, casa de Israel, será o arrebatamento. Será a igreja sendo redimida, totalmente indo ao encontro do seu noivo, do seu esposo. Então, a igreja, ela vai ao encontro de Cristo nas nuvens. Mas, para Judá, Cristo vem do céu ao encontro deles. E nós podemos ler isso em Mateus 24, do 27 ao 30. Então, todo olho vai ver a volta de Jesus para este mundo, para a casa de Judá. Mas para a igreja vai ao encontro de Cristo nas nuvens. Então, você vai ler isso em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, e 1 Tessalonicenses 4, 17. Eu vou ler aqui só 1 Tessalonicenses. Os irmãos podem depois ler essas referências que eu estou dando para ficar bem fixado na mente de vocês esse estudo. Então, aqui 1 Tessalonicenses 4, 17, Paulo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a igreja irá ao encontro de Cristo nos ares. Então, a igreja, ela vai ser glorificada, transformada, o seu corpo mortal em um corpo imortal, transformada um corpo de pecado em um corpo santo e perfeito. Ela será ressuscitada para nunca mais morrer, o seu corpo se tornará espiritual e ela irá ao encontro de Cristo, porque será completamente redimida. Mas os judeus é diferente. Cristo leva a igreja, mas os judeus não serão arrebatados. Cristo voltará para eles.
Então, 1 Coríntios 15, do 52 ao 55, e 1 Tessalonicenses 4, 17, é para a igreja. Mas Mateus 24, do 27 ao 30, é para os judeus. E também Apocalipse 19, 11, 15 e o verso do 19 ao 21 é para os judeus. Não para a igreja. A igreja vem com Cristo para implantar o governo aqui na terra. Mas o arrebatamento será só para a igreja. Em Mateus 24, 36, nos diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus está dizendo que o dia e hora do arrebatamento e da volta dele para o povo judeu, ninguém sabe. Então ele diz assim: dia e hora do arrebatamento, dia e hora exato. O dia e a hora exato, ninguém sabe. O dia e a hora que Cristo voltará, ninguém sabe. Jesus aqui não está falando de ano e mês. Jesus está falando de tempo exato, dia e hora. Eu digo assim, eu vou para uma consulta dia 5, a hora 8 horas da noite, 8 horas da manhã. Então, dia e hora, mês e ano, podemos saber. Só não sabemos o dia e a hora. Tempo exato da volta de Cristo. Então, Jesus não deixou dia e hora para ninguém saber. Mas o mês e o ano tem na Bíblia. E eu já disse isso para vocês. Então, Mateus 24, 36 diz: dia e hora do arrebatamento, dia e hora exata. Ninguém sabe o dia e a hora exata, mas o ano e mês nos é revelado. Basta ouvir o Espírito Santo revelando nas Escrituras. E eu já falei para vocês, já tem vários estudos sobre isso. Então, para a igreja, Cristo diz dia e hora, para dizer que ninguém sabe o dia e a hora exata da sua vinda. Mas para a casa de Judá, Cristo diz que a sua vinda ou volta será como ladrão de noite, para dizer que ninguém sabe nem o dia, nem a hora exata, pois o ano eles sabem. Então, aqui no Apocalipse 16, Jesus disse para os judeus, não é para a igreja. Vejo muitas pessoas pregando, mas diz que Cristo vem como ladrão. Ele diz isso para os judeus, para a igreja, não sabe, ninguém sabe o dia e a hora. Mateus 24, 36. Ninguém sabe dia e hora, isso aí para a igreja. Mas para os judeus é no Apocalipse. Apocalipse 16. Apocalipse 16, capítulo 16, versículos. Vê aqui se é o 16. Então aqui é Apocalipse 16, versículo, deixa eu ver se é o 15. Eis que venho como ladrão, em que é o versículo 15. Jesus está dizendo, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, isso aqui é para os judeus e para os que ficaram da igreja. Isso aqui não é para a igreja. Aqueles que ficaram, não foram arrebatados, uniram-se com os judeus para poder seguir a Cristo nesse tempo.
E Cristo está dizendo para eles que ele vem como ladrão. Jesus está dizendo isso para dizer que ninguém sabe nem o dia nem a hora que ele vai vir. Mas nesse tempo, eles saberão qual é o ano. Por quê? Porque são 7 anos da semana de Daniel. E 3 anos e meio vai ser da grande tribulação. No final dessa grande tribulação, final desses 7 anos, é a volta de Cristo. Então ele sabe o ano. Ele só não sabe é o dia e a hora. E por isso Jesus diz, eu venho como ladrão. Então vocês têm que estar vigiando. O vigia fica vigiando. Porque o ladrão pode vir qualquer hora da noite. Chegou a noite, qualquer hora. Então quando chegar o ano, o último ano dos 7 anos da semana de Daniel, então eles têm que ficar atentos, vigiando, porque senão vão ser pegos nus, não é? Porque Jesus aí diz para a casa de Judá vigiar, porque se ele vier, eles não estarem nus. Porque Jesus já disse isso lá para a igreja Laodiceia. Jesus falou isso para a igreja Laodiceia, no Apocalipse 3, 17. Então, o que foi que Jesus disse para a igreja Laodiceia? Igreja Laodiceia, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 17, Jesus diz assim para essa igreja: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, essa igreja estava desse jeito. Ela não tinha Cristo, ela não era redimida, ela não era justificada, estava nua diante de Deus. Os pecados dela estavam ali revelados para Cristo. E é por isso que Jesus diz aqui no Apocalipse 16:15, quando Cristo fala para eles vigiarem e guardarem as suas roupas, Cristo está falando dos judeus e a igreja Laodiceia que não vigiou, e quando Cristo veio, eles não subiram, pois estavam nus diante de Cristo. Os pecados deles estavam lá. Cristo não levou eles, porque estavam com seus pecados. Eles não se prepararam. Eles não fizeram o que Cristo mandou. Não compraram de Cristo roupas para se vestir. Não fizeram aquilo que Cristo mandou. E Cristo disse o seguinte para eles: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, por isso, o conselho aqui no Apocalipse 16:15. Jesus diz, vigiai. Vigiai. Então a igreja Laodiceia não vigiou e ficou para trás. Aqui Cristo está mandando eles vigiar, porque se não vigiar, quando ele vier como ladrão, para a igreja ele veio, ele disse que ninguém sabia o dia e a hora. Aqui ele está dizendo vigie, porque eu venho como ladrão. Qualquer hora da noite eu estou chegando. A parábola do bom samaritano nos revela o ano da volta de Cristo para os judeus e também para os cristãos. Eu já falei disso. Então, aqui a parábola revela o ano da volta de Cristo. Cristo, ali na parábola, o samaritano dá 2 moedinhas para o hospedeiro. Já disse que as 2 moedinhas são 2000 anos. Então, conte. Quando Jesus subiu até a volta dele, vai ser 2000 anos. Então, agora conte
2.000 anos, mais 33, que foi os anos que Jesus já morreu. Você vai ver quantos anos vai dar. Mas isso no calendário judaico, não no nosso calendário. Nosso calendário tem 2 ou 3 anos a menos do calendário judaico. Então, conte isso que você vai ver qual é o ano que Jesus vai voltar para a igreja e qual ano vai voltar para os judeus. Continuando aqui, em 1 Tessalonicenses 4:16, nos revela o mês do arrebatamento. Então, na parábola do bom samaritano, revela o ano da volta de Cristo para os judeus e para a igreja. Mas em 1 Tessalonicenses 4:16, nos revela o mês do arrebatamento, que não nos é revelado. O que não nos é revelado é o dia e a hora exata da vinda de Cristo. Isso não é revelado. Mas o mês e o ano é revelado. Então, em Tessalonicenses diz que ao toque da trombeta de Deus, então ele vai vir. Eu já disse que a trombeta de Deus é a festa das trombetas em Israel. Agora veja qual é o mês que é tocada, que é comemorada essa festa das trombetas, que você vai descobrir qual é o mês que Jesus vai voltar. Na parábola das 10 virgens, Cristo revela as 10 virgens como sendo toda a nação de Israel. Só que dividida em 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. 5 virgens nécias, os judeus. 5 virgens prudentes, a casa de Israel, os samaritanos, a igreja. Então, as virgens nécias não têm conhecimento da volta de Cristo, porque eles rejeitaram Cristo. Mas as prudentes têm conhecimento. Então, em João 1:11, diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, os judeus são os nécios, eles rejeitaram o conhecimento, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Deus deles. E em João 8:32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os judeus não têm este conhecimento. Por isso, eles não estão preparados para subir. Eles são nécios, sem conhecimento. Mas as virgens prudentes têm conhecimento. Então, aqui em João 14:26, fala que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele está nos ensinando, ele está nos fazendo lembrar tudo aquilo que Cristo ensinou para os discípulos. Então, nós temos conhecimento, por isso estamos preparados e a cada dia nos preparando mais, porque a cada dia Cristo está revelando mais a palavra dele. Em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, Paulo fala da glorificação da igreja para o arrebatamento. Isto aqui é só para a igreja, não é para os judeus. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, Paulo fala como acontecerá o arrebatamento para a igreja, não para os judeus. Então, o arrebatamento é para a igreja. A casa de Judá não será arrebatada, somente o remanescente da igreja. Para os da casa de Judá que morrerem na grande tribulação, por ficarem firmes em Cristo, na volta de Cristo para governar o mundo, eles serão apenas ressuscitados, não glorificados. Então, quando Jesus vier, ele vem com as almas dos judeus que morreram na grande tribulação por não se curvarem ao sistema do anticristo,
por não adorarem o anticristo, por não receberem a marca do anticristo. Então, eles vão ser decapitados. Lá no Apocalipse 24 diz isso. Então, Jesus ressuscitará eles. Lá em Daniel fala isso, né? Mas os cristãos serão arrebatados, serão glorificados, serão levados para o céu, depois vão vir com Cristo, com seu corpo novo, né? No Apocalipse 6, do 9 ao 11, Cristo fala da igreja, casa de Israel, do 9 ao 11. Ali a alma dos que morreram por causa de Cristo estão lá debaixo do altar, clamando para que Deus haja com justiça, né? E vingue o sangue deles. E lá Jesus dá uma roupa branca para eles e diz: espere mais um pouquinho, porque ainda tem muitos que vão também morrer pelo evangelho. Então ali é para a igreja, não para os judeus. No Apocalipse 14, do 14 ao 16, é para a casa de Judá. Então vamos ver o que é que diz lá no Apocalipse 14. Apocalipse 14, do 14 ao 16, isso aqui é a ceifa que Cristo vai fazer dos judeus que creram nele. E olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que é Cristo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, o Filho de Deus, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então chegou a hora de ceifar, né? Então Cristo iria ceifar os judeus para o seu reino e os não-judeus para o fogo eterno. Então, isso é para os judeus e não para a igreja. A igreja já está no céu nesse tempo. Nesta passagem, a colheita do remanescente de Judá, que Zacarias 12:10 fala. Os irmãos podem ler lá. No Apocalipse 24, não é para a igreja, e sim para Judá. Então, Apocalipse 4:20, lá será o julgamento daqueles judeus que foram ressuscitados e também que estão vivos nesta época. Então, você pode ler isso também em Daniel 12, do 1 ao 3, que Daniel diz: uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, os que serão ressuscitados para a vida eterna, são os que vêm com Cristo. Quando Jesus vier, eles serão ressuscitados e serão julgados pelos apóstolos e por Cristo. E os outros serão ressuscitados, mas só na última ressurreição, ou na segunda ressurreição para os judeus, que será no juízo final. Mateus 19, do 27 ao 30. Mateus capítulo 19, do 29 ao 30. Você pode ler isso também. Jesus vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Está falando aqui dos judeus, não da igreja. A igreja não será julgada, porque Jesus diz o seguinte: quem nele crê não será julgado, não será condenado. Já passou da morte para a vida. Então os cristãos já foram arrebatados, já foram glorificados, já têm o seu corpo santo. Esse julgamento aqui não é para a igreja, é para os judeus que estão vivos nessa época e os que vão ser ressuscitados. No Apocalipse 26, não está falando da igreja, mas de Judá.
Apocalipse 26. O que é que diz lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui está falando dos judeus, que quando Cristo vier implantar o seu reino neste mundo, vem as almas dele, o espírito deles vem com Cristo, serão ressuscitados, serão julgados e entrarão no milênio com Cristo e serão sacerdotes de Cristo. Eles não passarão pela segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. Esses que morreram na grande tribulação por Cristo não irão enfrentar a segunda morte. A segunda morte é para aqueles que rejeitaram Cristo. É isso que Cristo está dizendo aqui. Então, no Apocalipse 26, não está falando da igreja, mas de Judá. Porque Judá é quem vai passar por isso. Os da igreja que morreram serão ressuscitados no arrebatamento. Mas os judeus que morreram na grande tribulação serão ressuscitados na volta de Jesus para este mundo, para implantar o seu governo. Então você pode ler isso também em Daniel 12, do 1 ao 3. Aqueles que foram mortos na grande tribulação virão com Cristo e ressuscitarão e serão julgados por aqueles que estarão assentados nos tronos, que são os apóstolos. Então, você pode ler isso no Apocalipse 12, 2. Apocalipse 12, 2, né, que é os apóstolos. Então, Daniel 12, do 7 ao 10, Deus revela a Daniel que este tempo será os últimos 3 anos e meio. Então, vamos lá. Daniel 12. É bom a gente ler para ficar bem fixadozinho na nossa mente. Daniel, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Daniel 12, do 7 ao 10, nos diz o seguinte. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, aqui está dizendo um tempo, um ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Os 3 últimos anos e meios. É os 3 últimos anos e meios de grande tribulação para os judeus. E ele diz, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, dos judeus, todas estas coisas serão cumpridas. Todas estas coisas serão cumpridas. E Cristo voltará. E Cristo voltará. Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Estas coisas estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Por isso, o tempo do fim é o que nós estamos, e Deus está revelando para nós agora nos nossos tempos, porque seria no tempo do fim que seriam reveladas, não no tempo de Daniel. Versículo 10. Muitos serão purificados
embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Então, aqui Deus está falando para Daniel que isso seria para o tempo do fim e era para os judeus. Muitos dos judeus seriam purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios, os judeus ímpios, procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Aqueles que não têm Deus, que não querem Deus, que não querem Jesus, eles não vão entender porque são da besta. E muitos já têm até o sinal da besta, né? Então, Daniel 12, do 7 ao 10, Deus revela a Daniel que este tempo será os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel. Este será o período da grande tribulação e será para os judeus, não para os cristãos. Os cristãos passarão os 3 primeiros anos e meio da tribulação. Os 3 últimos anos e meio da grande tribulação é para os judeus. No Apocalipse 7, do 9 ao 17, Cristo está falando para a igreja. Apocalipse 7, e aqui é sobre os crentes, né? Eu não vou ler, mas os irmãos leem, porque o tempo já está bem avançado, certo? Então, já passou muito do tempo. Eu vou agora ler aqui, os irmãos ler essas referências em casa. Então, no Apocalipse, capítulo 8, 6, até o capítulo 12, do 1 ao 12, Cristo está falando da igreja, não de Judá. No Apocalipse 12, do 13 ao 17, aqui Cristo fala da igreja que não foi arrebatada, que é a igreja Laodiceia que ficou. E dos judeus, então Apocalipse 12, do 13 ao 17, é a perseguição da igreja que ficou e também dos judeus. Ambos na grande tribulação serão perseguidos e mortos por não se curvarem ao anticristo e nem aceitarem a sua marca. Em Mateus 24, do 9 ao 13, Cristo fala para a igreja. Eu já expliquei isso aqui, né? Em Mateus 24, do 29 ao 30 e o 19, 15 é para os judeus. É para os judeus, né? E para a igreja que ficou, né? A igreja Laodiceia. Então, no Apocalipse 2, do 26 ao 27, aqui é a igreja que vem com Cristo, para implantar o governo dele aqui. No Apocalipse 7, do 13 ao 14, é para a igreja. No Apocalipse 13, será para os judeus, né? E os da igreja que ficaram, né? Naquele tempo. Este período começa logo que a igreja for arrebatada. Então, quando no capítulo 13 do Apocalipse, a igreja será arrebatada no versículo 5 do capítulo 12. E no capítulo 13, o anticristo se revela, não é? Porque ele vai assumir o trono do mundo. No Apocalipse 12, do 7 ao 8, Satanás é lançado para a terra e assume o governo do mundo através do Assolador. De Daniel 9, 27, 12, do 11 ao 12, 2 Tessalonicenses 2, 4, Apocalipse 13, do 1 ao 10, e Apocalipse 20, do 4, Apocalipse 20, versículo 4, e Mateus 19, do 27 ao 30, 25, capítulo 25, do 33 ao 44. Então, tudo isso será para Judá e a igreja que ficou, não é? Em João 3, do 16 ao 17, aliás, João 3, do 16 ao 19, aí está falando que a igreja não será julgada. Por quê? Porque creu em Cristo no tempo
sem precisar passar por tudo isso, né? Quando Cristo voltar para os judeus e para governar o mundo, se cumprirá Lucas 22, do 28 ao 30, Apocalipse 20, versículo 4 e Daniel 12, do 1 ao 3. Então, os irmãos podem estudar muito mais esses versos que eu não li, mastigar bem este assunto e vocês vão entender que Deus fala para a igreja de um jeito e para a casa de Judá, esse Israel de hoje, de outro. Por isso há uma confusão no meio do evangelho. Que às vezes Cristo está falando para a casa desse Israel de hoje, não para a igreja. A pessoa pensa que é para a igreja, aí vira aquela bagunça, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Passou muito do tempo, mas valeu a pena. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus para não serem enganados. Mande essa live para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir a verdade de Cristo para não andarem enganados, para não estarem em confusão. Vejo tanta confusão nessa internet, porque não estão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Dê o seu like, dê o seu bonzinho, dê o seu compartilhe, dê o seu, como é que diz? Esqueci agora, mas que os irmãos façam a sua parte. Então vamos encerrar e até o próximo estudo, até terça-feira.